é a parte mais importante da nossa aula, tá? Porque a gente vai conseguir entender quais são, então, as formas, né, as espécies em que é desenvolvida a ação penal militar. Então, esse direito subjetivo tem espécies. Nós não temos uma única ação penal militar. Temos espécies que se diferenciam, que têm características diferentes e que muitas vezes a cobrança na questão de concurso ela vem no sentido de saber se o candidato sabe as espécies e as peculiaridades de cada ação penal militar. Então, por isso que solicito que vocês prestem bastante atenção agora nessa parte, inclusive porque eu vou mostrar para vocês aqui as diferenças em relação à ação penal do processo penal comum. Então, a primeira espécie de ação penal militar é a ação penal pública. Aliás, a ação penal, então, ela se divide em ação penal pública e a ação penal privada. Essas são as duas grandes espécies, os dois grandes gêneros de ação penal militar. Tá? A ação penal pública, ela também se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à requisição. Depois a gente vai falar as subdivisões da ação penal privada, mas vamos começar então pela ação penal pública. O que significa uma ação penal ser pública? Ela é promovida pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público Militar. Então significa dizer que há interesse público na promoção dessa ação penal militar. Então não se coloca à disposição do indivíduo, da pessoa, o processamento ou a autorização para processamento daquele feito, porque o próprio Estado tem interesse que aquele crime militar seja processado. Então aconteceu um crime de motim, o Estado se preocupa que haja o processamento desse crime e ele mesmo elenca esse crime como um crime de ação penal pública, porque o próprio Ministério Público Militar possa ir lá e oferecer a denúncia em face desse crime militar. Então isso significa dizer que a ação penal ela é pública. Como eu disse, ela pode ser pública incondicionada ou condicionada à requisição. A ação penal pública incondicionada é a regra. Tá? Então, como é que eu vou saber, professor, que a revolta é condicionada, incondicionada ou privada? Como é que eu vou saber que o abandono de posto é condicionado, incondicionado ou privado? Muito simples, pessoal. Porque na omissão da lei, no silêncio da lei, a ação penal vai ser pública incondicionada. O que é isso? O que é omissão? Vocês vão ler o crime militar lá, embriaguez em serviço. Vocês não vão ver a espécie de ação penal militar para processar aquele crime. Bom, então o Código de Processo Penal foi omisso, ele sendo omisso, a ação penal é pública incondicionada. Sendo pública incondicionada, então o Ministério Público vai poder promover sem qualquer tipo de manifestação de qualquer pessoa. Tá? Então essa é a regra. Não falando nada é pública incondicionada. Isso é importante que você saiba. Tá? Vocês vão ver então que a maior parte da legislação ela é de ação penal pública incondicionada. Tá? Então, qual o conceito aqui da ação penal pública incondicionada? O Ministério Público Militar a propõe sem que haja manifestação de vontade de quem quer que seja. Não importa. Aconteceu o crime militar, o Ministério Público vai lá e vai oferecer inicial acusatório, que a gente vai ver mais à frente aqui o que é inicial acusatório. Sem manifestação de vítima, de acusado, de qualquer pessoa. Ele vai lá e oferece essa inicial acusatória. É a regra, então, a maior parte, aí, 90, 95% dos crimes militares vai ser de ação penal pública incondicionada. Isso é igual ao nosso Código de Processo Penal comum, que também tem ação penal pública incondicionada e que também é a regra e que também trabalha na omissão. Então, quando não há a menção, é porque ela é pública incondicionada. Então, essa é a nossa regra. Avançando, nós temos ação penal pública condicionada à requisição. Bom, aqui a gente tem uma diferença. Ela continua sendo pública, mas ela tem uma condição para que comece, para que seja promovida. Então, o Ministério Público, para que possa promover a ação penal militar, ele depende de uma requisição de determinadas autoridades, que são o Ministro da Justiça ou o Ministro da Defesa. É importante que você saiba, essa ação continua sendo pública. Há interesse penal nessa persecução
estatal nessa persecução penal. Mas nós temos uma pequena diferença, que é essa exigência da requisição. Para que o Ministério Público possa iniciar, possa denunciar, ele precisa da requisição dessas autoridades. Então ele não pode iniciar de pronto como as outras espécies de ação penal.